Boa noite, mais uma vez. Sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula. Eu sou amigo que se fala, Alex Mambula. Hoje falando de um tema bem comum para as igrejas, a Santa Ceia do Senhor. É um tema comum que eu falo porque é algo novo, mas algo que há 2 dias atrás, eu vi no Facebook e me chamou a atenção de uma coisa a respeito disso, sobre a palavra exatamente em si, Santa Ceia. Lógico que a palavra ela tem um sentido tão intrínseco que nós já adotamos ela. Mas eu estava vendo um debate no Facebook e o debate falava a respeito de que não se é Santa Ceia, mas sim apenas a ceia do Senhor, ou a ceia de Cristo. E muitas das vezes pode-se entrar aquela discussão teológica, é certo ou não falar Santa Ceia. Eu, nos meus 37 anos de evangélico, eu confesso que é a primeira vez que eu vejo esse tema sendo usado como uma discussão ou um debate teológico. Porque para mim parece tão óbvio falar Santa Ceia que eu não vejo assim algo que merecesse um debate ou uma discussão acalorada de forma teológica sobre se certo ou não, como pronunciar, como chamar a ceia de Cristo, a ceia de Jesus, Santa Ceia. Se nós temos que considerar que Jesus é santo e tudo pertencente a ele é santo, então lógico que nós podemos também considerar que a ceia do Senhor é santa, é uma Santa Ceia. Porque o que diz o versículo em Mateus 26, do 26 ao 28, que fala: enquanto comiam, Jesus tomou o pão dando graça e partiu, e deu ao seu discípulo dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo: bebei todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Algumas versões possam estar diferentes. Mas aí nós entendemos o seguinte: havia a ceia do símbolo pascual que eles estavam fazendo, seguindo o mesmo rito da ceia pascual já de Moisés, na qual o povo, quando foi sair do Egito, ou seja, participaram daquela ceia, e na qual matava o cordeiro. Duas coisas bem interessantes: o povo participou daquela ceia da Páscoa ao sair do Egito, ou seja, era o povo que já estava escolhido para a nova terra, ia passar pelo deserto para chegar na nova Canaã. Aí nós hoje, os cristãos, somos resgatados do mundo e participamos de uma ceia com Cristo. Algo diferente. Cabe ponderar que a Santa Ceia, ela não é como se fosse a continuidade daquela Páscoa. Porque aquela ceia, lógico, ela ficou para o Velho Testamento, a Páscoa em si. A Santa Ceia, ela não é a nova Páscoa, ou a ceia de Jesus. Ela é uma nova aliança. Aquela da Páscoa, ela terminou no Velho Testamento. Mas aí, esse ponto, creio que todos já entendem, não estou trazendo nada de novo. Mas o que pareceu novo para mim foi ter visto esse debate no Facebook a respeito do nome, como se fala. Talvez hoje, claro, com muitos estudos teológicos, doutorados, bacharéis, alguém vai dizer que não é correto. Mas eu coloco no ponto que, para mim, as igrejas que falam, que até hoje falam Santa Ceia do Senhor, continuem falando dessa mesma forma. Não merece algo que venha
debater como dizer que está errado chamar de Santa Ceia. Se Jesus é santo, e só quem toma são os santos, ou seja, as novas criaturas, pessoas de nova convertida, então é correto afirmar que é Santa Ceia. Nós vemos um outro exemplo também, a palavra trindade, ela não existe na Bíblia. Mas nós consideramos falar trindade quando referimos ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, não há nenhuma discrepância em falar trindade. Embora ela não exista na Bíblia, mas nós entendemos que Deus é um Deus triuno. Então, pelo entendimento lógico, Deus é triuno, ou seja, ele é uma trindade. A palavra não existe na Bíblia, mas é aceitável dizer que Deus é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, exatamente a palavra Santa Ceia, então vamos dizer assim, não se encontra na Bíblia. Tudo bem. Mas nós entendemos que ali Jesus estava separando os seus. Ali estavam os 12 discípulos, do qual 11 deles se tornariam apóstolos. Nós sabemos que é Judas que se suicidaria, ou seja, não teria parte no novo ministério, ou teria sido substituído por Matatias. E uma coisa que eu sempre guardo, que o pastor da minha igreja ele sempre fala uma coisa, o pastor ele fala uma coisa bem interessante, que mesa é lugar de comunhão. Jesus não excluiu ninguém, nem que sabia o que ia trair ele. Para alguns fala assim, mas Judas já não tinha traído? Não, Judas tinha só aceitado o dinheiro. A traição dele se concretizou quando ele beijou Jesus e ali entregou. Tanto que Jesus fala, com um beijo traz o Filho do Homem. Jesus não falou, Judas, com 30 moedas de prata trai o Filho do Homem. Porque até o final a traição de Judas foi só naquele momento para Jesus. Você vê que Jesus, a misericórdia dele, a forma de ele não julgar, ele vai deixando, é o tipo caso da pessoa dentro da igreja, a pessoa vai agindo errado, mas até aquele momento ainda a pessoa tem chance de salvação, Jesus não exclui. E o interessante é que quando os pastores falam, ninguém pode obrigar uma pessoa ninguém pode proibir alguém de participar da Santa Ceia. Eu não posso apontar, você não pode, aquele outro não pode. Porque o próprio Jesus, ele não apontou. Ele não disse assim, Judas, você não vai participar porque eu sei que você vai me trair. Pedro, você não vai participar porque eu sei que você vai me negar. E se nós olharmos bem dentro de um certo modo de ver, negar também é uma parte de traição. Porque se tem dois caras andando junto, chega um grupo de caras, vai matar, é você mesmo, e o outro diz, eu não conheço ele, nem faço ideia quem seja, então pode ir, está liberado. A primeira coisa que o outro vai falar, seu covarde, seu traidor, ou seja, ele está negando que conhece. Então não deixa de ser uma forma de traição. Interessante que todos os filmes que passam, todos não, quase todos, alguns mais modernos, evidentemente, a respeito da Páscoa, de Natal, na qual sempre retrata Jesus. Interessante nesse último ano agora, quase não se passou o filme de Natal na TV, né? Deve estar muito manjado. Mas sempre quando trata o assunto, sempre coloca como Pedro aquele que está sempre entendendo o que Judas passou. Pedro vai e pergunta para Judas porque ele fez isso, Judas fala, quem é você poder me apontar o dedo, que você também traiu também porque negou. E eu vi um filme até muito interessante, aonde que no final, quando Judas ia se suicidar, era Pedro que corria atrás para tentar livrar ele, é o único que teve uma empatia com ele e chorou quando ele morreu, porque sentiu também. Aí nós podemos falar assim, mas isso não está na Bíblia, presbítero. Sim, não está na Bíblia. Mas é só uma visão que muitas vezes o autor do filme e do nosso imaginário popular, como teria sido isso? Será que Pedro era o único que sentiu mais próximo de Judas, que na verdade também traiu, mesmo assim? Aí fica aquela coisa assim, bem interessante nisso, porque lógico que quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele fica triste, ele sente que Jesus está perguntando a respeito daquilo, por ele ter negado ele 3 vezes. Então nós vemos que também negar, para poder fugir, para não morrer junto, também é uma forma de traição. E mesmo assim, Jesus, sabendo desses dois, não os excluiu da ceia. E também que os outros discípulos também ficariam escondidos. E quando Jesus falou, a um de vós há de me trair,
Uma vez eu estava vendo também na Rádio Melodia, um pastor pregando, muito interessante, não lembro se foi na Melodia ou na Betel, mas ele falou uma coisa seguinte: ao invés de cada um olhar, como se fosse no dia de hoje na igreja, apontar quem será que vai, cada um perguntou para si próprio: acaso sou eu? Acaso sou eu? Cada um quis se autoavaliar. Esse é o sentido, estavam ali na ceia. E sem saber ainda, futuramente, um dia isso seria usado para cada pessoa se avaliar, ver se está apto para ceiar junto com Cristo. Por quê? Porque prova que é algo santo. Eu sempre costumo também pregar nas igrejas que até o momento ofertório ele é tão santo quanto o momento da Santa Ceia. Da oferta não é só chegar lá e dar dinheiro para poder ajudar a igreja, não, é algo santo. Porque se a pessoa tiver com o coração imundo, estiver sujo diante de Deus, Deus não aceita oferta. Como muitos casos da Bíblia. Eu podia até um dia fazer um vídeo a respeito disso, sobre Deus não aceitar oferta, porque Deus é santo. Então nós vemos que se tudo para Deus é santo, até a oferta deveria ser chamada de santa oferta. Talvez não necessário, porque nós já sabemos que é para Deus. Se é para Deus, é algo santo, não é algo imundo. Então a ceia de Cristo, nós chamamos ela de Santa Ceia pelo significado em si. Pelo significado da entrega, da santificação, de nós estarmos retos diante de Deus, procurar nos avaliar. Por que temos que nos avaliar? Porque não queremos estar de qualquer forma. E também em 1 Coríntios fala: porque sempre comeram deste pão e beberam desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aí em João 6, 53 e 58 também, Jesus disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ou seja, logo, Jesus estava falando dele, mas também já dando uma alusão do que seria também a ceia, que ele mesmo instituiu. Não foi os apóstolos, não foram os discípulos, não foi nada, não é ensinamento do pastor, não é um ritual eclesiástico que cada igreja, como a igreja inventou, vamos inventar isso, não. É do próprio Cristo. Então, sendo do próprio Cristo, lógico que ela é santa. Eu entendo que não é necessário haver um debate de teológico, muitas vezes de igreja, muitas vezes discutir: na sua igreja ainda fala Santa Ceia, não, certo é falar Ceia de Cristo. Eu acho que isso é completamente desnecessário, porque não altera em nada. É como eu falei, nós damos o sentido por si só intrínseco da ceia de Cristo, dizendo Santa Ceia, dizendo que ela é do próprio Deus, do próprio Jesus. Ou seja, é algo que é para a vida eterna. Lógico que nós entendemos aquilo que sempre é ensinado a nós. Santa Ceia não salva. Ser crente domingueiro, crente só de Santa Ceia não salva, evidentemente. Mas você não participando também não tem parte do corpo de Cristo. Então há uma importância muito grande. Por que avalia o homem a si mesmo? Para não cair em condenação. Porque é algo santo, é algo puro. Então eu acredito que muitas vezes criar-se um debate sobre certo ou errado sobre isso, eu acho que fica uma coisa até meio abjeta, ou seja, que não tem sentido algum. Acredito que se fosse alguma coisa assim bem mais plausível, como uma igreja nova agora está pregando que tem que batizar crianças. Aí tudo bem, é uma coisa que está completamente fora da palavra de Deus. Talvez alguém possa falar: mas presbítero, já existe essa igreja, a igreja católica. Não, mas eu não estou falando em relação ao meu católico, ao meu evangélico. Pode ser até uma das igrejas tradicionais, uma nova igreja, não importa. E agora, porque na visão do pastor, a criança tem que ser batizada também. Aí vamos falar: não, está errado. Porque o batismo tem que ter o conhecimento, o consentimento, a pessoa querer e os vários trâmites que nós já sabemos em relação ao batismo, que uma doutrina para batizar o bebê estaria completamente errada. Até mesmo a apresentação que fazem das crianças nas igrejas, querendo emular o ritual do Antigo Testamento, também é uma coisa equivocada. Um outro assunto que eu posso tratar também em outro vídeo, já que Jesus mesmo disse que vinde as minhas criancinhas, elas vêm do céu. Mas
isso aí deixa para uma pauta para um próximo vídeo. Então, se uma pessoa fizesse um novo conceito, uma nova doutrina de dizer batizar criança, seria algo que estaria errado. Teria a questão de um debate, de falar, não está certo isso, porque a pessoa tem que ter conhecimento. Mas em relação ao nome, ceia do Senhor, ceia do Cristo, ceia de Cristo ou Santa Ceia, isso é algo que pode deixar passar batido. Eu, nesses meus 37 anos de convertido evangélico, até falando com minha esposa, é interessante, né? Sempre falei Santa Ceia. E sempre vou falar Santa Ceia. Não vou deixar de falar Santa Ceia. Sei o sentido que ela tem. Sei que foi o sentido que Jesus, naquele dia, ou seja, ele tomou o pão, ou seja, partiu como se fosse o corpo dele, ou seja, bebeu o cálice, o vinho, como se fosse, dizendo como se fosse teu sangue. Lógico, não é a transmutação, isso é uma coisa também que aprendemos sempre, quer dizer, nós aprendemos que não é transmutação naquele momento, o pão virou o corpo de Cristo, a carne, o sangue virou, o vinho virou sangue. Lógico que não é isso. Tudo aquilo ali é um simbolismo. E esse simbolismo é para nós fazermos isso em memória dele. O que é memória? Igual como se faz os vultos históricos. A cada ano, uma pessoa famosa que tem aquela data histórica, que celebram, fulano viveu tal dia, morreu tal dia, aquela celebração de grandes homens, de fundador de uma cidade, de fundador de um estado, ou aquele homem que lutou pela liberdade, que libertou o país da coroa opressora. Ou seja, tudo aquela celebridade que vira um feriado é em memória daquele homem que morreu, que fez alguma coisa por aquela nação. Então a Santa Ceia é em memória de Cristo dessa mesma forma. Porque não vai ter um dia específico, vamos botar como se fosse assim, dia 10 de abril, o dia que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, vamos lembrar desse dia. Não é assim, não precisa ter essa data. Nós lembramos em memória de Cristo sempre quando participamos da ceia que ele instituiu. E se Jesus é santo, é puro, é inagolável, é o próprio Deus, então, correto afirmar que é realmente Santa Ceia. Eu quis trazer esse vídeo a respeito disso. Eu não sei se é por causa que também é perto da Páscoa, porque essa discussão aflorou no Facebook, e achei muito interessante. E aquilo realmente me pegou de estalo. Eu vou ser sincero, talvez alguém possa dizer assim, poxa, mas você está 37 anos de evangelho, o que tem nada a ver? Podia estar 40, 50 anos, vou estar sempre aprendendo. Eu nunca vou me gabar dizendo eu já sei tudo, você está 1 ano, eu tenho 37, eu sei mais que você. Não. Cada dia eu vou aprendendo cada vez mais. Cada dia eu vou abrir a Bíblia vai me ensinar cada vez mais. Essa é a verdade, é a palavra viva. A Bíblia não é uma coisa que já está ensinada, não preciso mais abrir, vou aprender, não. Eu sempre vou aprender. E isso aí é uma coisa que eu queria colocar, porque talvez uma discussãozinha aqui acaba virando uma discussão que vai abrangendo as igrejas. Daqui a pouco tem gente querendo dizer que outro está errado, que não se pode falar assim. Não. Para mim, eu acho que quem continuar falando, continue falando da mesma forma. E pelo contrário, é até melhor falar Santa Ceia, porque a pessoa tem o real significado que é santo. Não é brincadeira, não é um ritual, não é de qualquer jeito. Não é, eu vou porque hoje tem Santa Ceia, se eu não for, vão olhar, o pastor vai perguntar por que eu não fui, os erros de membros vão ver que eu não fui. Não vai nesse sentido. E tanto que é tão santo que quem participa indignamente será réu do corpo do sangue de Cristo. Já pararam para se perguntar isso? Presbítero, quer dizer que a pessoa vai ter tão culpado quanto aqueles que estavam lá dizendo crucifixo da Barrabás. Exatamente. Exatamente, para a gente ver quão santa é aquela ceia que Jesus fez naquele último dia, que mandou os discípulos tomarem. Instituiu para a sua igreja. Então, vamos sempre dar valor à ceia de Cristo. Realmente é santa. E temos que estar sempre ligados. Que se é santo, lógico que também temos que estar santificado. Porque o mundo não conhece, o mundo não sabe o que é isso. O mundo come da Páscoa, o mundo come dessas ceias agora, e como o Paulo falou, verdadeiramente, quando reuniste para pior, não para melhor. Não é a ceia de Cristo. Por quê? Porque todo mundo estava desordenadamente, uns comiam, outros não comiam, não havia ordem. Então, e Paulo falava, porque há muitos que dormem. Ou seja,
Alguns traduzem como pessoas já mortas na igreja, ou mortas espiritual. Eu acredito mais que eram mortas espiritual. Então vemos como a importância de celebrar a ceia de Cristo, ela tem que ter um corpo de Cristo que seja santo para participar, para não virar bagunça. E se nós temos que nos santificar, é porque o que iremos participar é realmente santo. Tá bom? Esse vídeo é o que eu queria deixar aqui. Não é bem uma dúvida que eu quero esclarecer, porque até eu também fui pego de novidade nesse assunto. E não há vergonha nenhuma eu falar isso, que, como eu sempre digo, eu não sou o cara mais sapiente, mais letrado da Bíblia, mais inteligentão, que vai vir aqui sempre falar a coisa. Eu também estou aprendendo a cada dia. E aquele pouco que eu aprendo, eu transmito também aqui para quem quiser ouvir e praticar. Isso e qualquer coisa, como eu sempre digo, pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu presbítero, seja lá quem for. Tá certo, presbítero? Tá certo, pastor? Isso que eu vi no vídeo, o irmão falou, tá certo? Ouça também o que ele vai falar. E qualquer coisa, comentem, deixem suas opiniões, deixem suas dúvidas. Podem falar, como eu digo, podem discordar de mim, mas sempre debatendo dentro do respeito, tá? Aqui né, Orkut com aquela coisa de todo mundo, um xingava o outro, não. É sempre tudo dentro da linha do raciocínio cristão, tá bom? Uma boa quinta-feira para todos, um beijo carinhoso a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e curtir e também ativar o sininho, tá bom? Fui!